Olá pessoal, bem-vindos à nossa live dessa quarta-feira à noite, em que a gente vai conversar com o professor Ronaldo Laranjeira sobre a descriminalização das drogas. Mas antes disso eu quero falar um pouco com vocês sobre a decisão que saiu hoje do STF que impacta totalmente a Lava Jato. Quero dar boa noite a todos vocês que estão entrando. Luísa, boa noite. Petrosca, boa noite. Legal, Lueli. Legal, Gilmara Dantas, boa noite. Valdinei Bobato, bom demais ver você por aqui, viu? Bom demais, querido. Honra tremenda ter você aqui. Pessoal, a gente vai falar então sobre duas coisas hoje à noite. A gente vai ter uma conversa com um dos maiores especialistas do Brasil sobre drogas, para falar sobre a descriminalização das drogas e da maconha em especial, que está acontecendo numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que está legislando nessa matéria. Mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês o tremendo impacto que causou em mim a decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, por meio da qual esse ministro ele deu uma decisão derrubando o acordo de colaboração com a Odebrecht, o acordo de leniência, um acordo que recuperou 3 bilhões para a sociedade, que a Odebrecht confessou que roubou, e o ministro derrubou esse acordo. Alguém me perguntou hoje, mas aí não ficam as colaborações premiadas com os empregados da Odebrecht? Não dá para usar elas? Não dá, por quê? Porque a palavra do colaborador, a palavra de um colaborador, de um delator, sempre tem que ser confirmada por provas. E quem trouxe as provas foi a empreiteira, foi a Odebrecht no acordo de leniência. Então, ela no acordo de leniência, ela trouxe os sistemas dela, que tinham lá nos sistemas vários registros de pagamento de propina. Mas dá para confiar nesse sistema? Dá sim. Por quê? Porque é um sistema não só que foi entregue pela empresa, fazendo uma cópia do sistema que tinha na Suécia, mas foi também obtido pelas autoridades suíças, que antes da Odebrecht colaborar, foram lá e bloquearam, fizeram uma busca e apreensão e pegaram. E aí, o Brasil fez uma cooperação internacional e obteve essas informações e dados da Suíça. Contrariamente ao que, aliás, o Dias Toffoli, o ministro, disse. Ele está factualmente errado, ele faltou com a verdade aí. Ele disse que as informações vieram fora dos canais oficiais. Não é verdade. Teve um pedido de cooperação que trouxe isso da Suíça. E aí ele derrubou o acordo do Odebrecht. Quando ele derruba informações e provas de corrupção envolvendo mais de 400 políticos. Está brindando mais de 400 políticos. A Odebrecht delatou sozinha quase 1/3 dos ministros, quase 1/3 dos senadores, quase metade dos governadores daquela época, e todo mundo não vai ser investigado mais, não vai ser processado. Por quê? Porque caíram as provas de corroboração, caíram as provas que estavam no sistema. A Odebrecht era muito organizada, ela tinha um setor de operações estruturadas, e nesse setor de operações estruturadas, ele ia lá e colocava quanto que ela pagou de propina, para quem que ela pagou, como que foi a entrega. Como grande parte das propinas eram entregues em espécie, em dinheiro vivo, não tem outro modo de comprovar isso que não seja por meio desse sistema. Então, quando o Dias Toffoli vem e derruba o sistema inteiro, ele está derrubando a possibilidade de centenas de políticos corruptos, com indícios fortes de corrupção, serem investigados, serem processados. E com base em que ele fez isso? Os argumentos foram tão frágeis, mas tão frágeis tecnicamente. Essa é uma decisão que você tem que ler de trás para frente. Lá no final da decisão, mostra qual que era o espírito que está imbuída essa decisão. Porque no final da decisão, e eu quero mais uma vez dar boa noite para todo mundo, dizer, pessoal, vocês acham esses assuntos relevantes? A decisão do Dias Toffoli, a descriminalização da maconha, dá um like, manda esse link da nossa live para várias pessoas, para os familiares, para os amigos. Não deixa de dar o seu like aqui, de comentar, porque isso ajuda a chegar mais longe a live. O logaritmo das redes sociais, o algoritmo, não logaritmo, o algoritmo da rede social vai entender que isso é relevante e vai levar para outras pessoas a live. Então, vocês são muito bem-vindos. Obrigado por todo mundo que está apoiando também por meio de selos. Obrigado por toda a força que vocês sempre dão. E eu queria falar para vocês como que foi o final da decisão do Dias Toffoli, que ilumina, ou melhor, escurece essa decisão. O final dessa decisão, ele atacou a Lava Jato de todo modo. Ele falou o seguinte, que houve obtenção de provas contra inocentes. Ministro Dias Toffoli, quem são os inocentes condenados pela Lava Jato? Porque eu não sei. Ninguém foi absolvido. O Lula não foi absolvido, ele teve a sua condenação anulada. Ninguém está sendo absolvido. Quem são os inocentes condenados? Que ele disse na decisão que foi uma operação que condenou inocentes. Quem são? Ninguém sabe. Mas ele disse que a Lava Jato operou como um pau de arara em caps lock, coisa de estagiário. Caps lock, grandão, pau de arara
para torturar os colaboradores. Tá bom, qual foi o colaborador que foi torturado? Aquele marqueteiro, João Santana, acabou de ir no Roda Viva e disse que não teve nenhuma tortura, nenhuma pressão para o lado dele. Foi lá e colaborou, livre e espontaneamente. Então eu gostaria de saber quem são os colaboradores, porque nenhuma prova, nenhuma investigação mostrou isso que o Toffoli está falando. E o Toffoli começou a fazer essa série de acusações sem base em evidências e de modo dissociado com o conteúdo da decisão dele. Ou seja, uma manifestação puramente política usando o canal da justiça, usando o canal de uma decisão judicial. E aí, o ministro Dias Toffoli disse mais. Ele disse que a Lava Jato gerou tumores em investigados e réus. Tumores, gente. O que é isso? E é o tribunal que combate o obscurantismo. Qual a evidência disso? Qual a evidência científica? E mais, e falou que gerou AVCs, ataques cardíacos nos investigados e réus. Gente, vamos partir do seguinte pressuposto. Uma pessoa praticou um homicídio, um bandido, praticou um homicídio. Ele é preso, vai para a cadeia. E lá na cadeia ele tem qualquer problema de saúde decorrente, ansiedade, pressão alta, por ele estar numa cadeia. A culpa é da polícia que prendeu o criminoso ou a culpa é do criminoso ter cometido o crime e só foram aplicadas as consequências legais? É uma inversão total de valores entre criminoso, agente do Estado, vítima. É uma bagunça que esse pessoal com uma ideologia de esquerda faz, tratando vítima policial como se fosse criminoso e tratando bandido como se fosse vítima. E aí, a cereja do bolo do Dias Toffoli, dentre as várias acusações, eu não estou falando de todos aqui, a cereja do bolo é que o Dias Toffoli disse que a Lava Jato foi um cover-up, foi uma trama de combate à corrupção, foi uma armação para prender um líder político forjando provas. Então tá bom, eu vou aguardar que o ministro Dias Toffoli mostre e me explique por que a OAS e a Odebrecht pagaram milhões no apartamento e no sítio. Por que o dinheiro da Odebrecht foi usado para comprar um apartamento do lado de onde o Lula estava morando, em São Bernardo do Campo, ele quebrou a parede e parou a usar. Me explica isso então, se ele é inocente. O que parece aí sim é que se está reescrevendo a história. E quando você olha esse final da decisão de conteúdo altamente político, várias pessoas disseram isso, não sou só eu, vários analistas disseram isso. Aquele jurista Maierovic, ele disse o seguinte: Toffoli extrapola e mostra que não tem isenção para seguir no caso Lula. E o Maierovic já criticou Lava Jato várias vezes. Outras manifestações aí na imprensa lembraram que o Toffoli, nos e-mails do Odebrecht, era o amigo do meu pai, ou seja, era o amigo do Lula. E outras manifestações da imprensa lembraram que ele é ex-advogado do PT, ex-consultor da CUT, e aí ele fala que existe essa armação. Isso é uma teoria conspiratória, armação de 15, 20 procuradores, de 3 tribunais, ele está chamando o STJ de conspiratório, ele está atacando as instituições, ministro Alexandre de Moraes, Toffoli atacando as instituições. Gente, isso é um absurdo o que ele falou. E aí, com essa luz, você interpreta o que aconteceu nos outros momentos da decisão. Ele vai e ele, com uma base jurídica muito frágil, ele derruba o acordo Odebrecht, dizendo que as informações não vieram por cooperação internacional. Mentira, vieram sim por meio da cooperação internacional 88 de 2016, o material veio da Suíça. Ele fala ainda que não existiu cadeia de custódia, se você abrir a página do Globo, porque os materiais eletrônicos teriam sido carregados em sacolas. Que argumento juvenil. Que juvenil isso. Isso é ridículo. Isso não tem nem palavras para isso. Porque o que demonstra que uma prova está rígida não é se ela é transportada numa mala, numa sacola, debaixo do braço, mas é sim se o arquivo que está dentro do HD, dentro do computador, dentro daquele dispositivo, foi gerado um código hash, que é um código eletrônico que bloqueia o arquivo, que garante a integridade dele quando ele é captado, e esse código se mantém o mesmo até o final. Isso demonstra que ele não foi violado. A questão é, os códigos hash estavam íntegros? Estavam. Não importa como foi transportado. Então é juvenil dizer que não tem comprovação da regularidade da tramitação porque foi transportado embaixo do braço ou numa sacola. E o que ele usou para declarar esse material ilegal? Ele usou aquelas supostas mensagens dos hackers que, ainda que fossem legítimas, não invalidariam nada, não tem nada de errado. Agora, é curioso que ele usou esse material ilegal, criminoso, para dar início, para determinar ainda que os investigadores da Lava Jato sejam investigados. Quando ele diz que o material do Odebrecht supostamente seria irregular e por isso não dava para usar contra os corruptos. Vejam que o sistema é um Doberman contra os agentes da Lava Jato e é um Poodle contra os corruptos. Esse é o nosso sistema de justiça. E aí, então, você vê o ministro Dias Toffoli emitindo essa decisão que brinda os corruptos com base em argumentos inconsistentes, super frágeis,
Ele ainda disse que houve irregularidade na cooperação internacional e que por isso a Corregedoria do Ministério Público instaurou uma sindicância. Instaurou sim, mas ele omite na decisão dele que a sindicância da Corregedoria foi a fim, demorou mais de um ano para ser concluída essa sindicância do Ministério Público. E qual foi a conclusão? Que ele omite na decisão, comprovou a regularidade da cooperação internacional e do acordo com o Odebrecht. E aí ele omite. Ele usa a sindicância para dizer que teve alguma irregularidade, mas ele omite a conclusão da sindicância e todo o trabalho dela que provam a regularidade. E como que você explica isso? Gente, eu não sei nem o que dizer, porque quem que vai dizer que algo é ilegal com base numa sindicância, mas não olha a conclusão que mostra a regularidade? Que justiça é essa? Ou que injustiça nós temos no Brasil? E mais, aí ele determina a investigação de procuradores e juízes. Gente, esses acordos estão lá públicos e notórios desde 2016. A razão pela qual ele determinou a investigação é uma razão que está pública e notória desde 2016. O que mudou de 2016 para cá? 8 anos se passaram. Ninguém viu. Era público e notório. Por que está sendo investigado agora, debaixo de um governo Lula que quer vingança? E eu queria dizer para vocês que está aberta a temporada de caça aos procuradores e juízes da Lava Jato, com vários competidores que querem se tornar ministros do Supremo. Você tem o ministro da Justiça, Dino, o AGU, o Messias, o Bruno Dantas, o TCU, o Salomão, que instaurou uma correição sobre a Lava Jato, o Benedito, que me caçou no TSE, todo mundo que quer chegar a uma vaga de ministro escolhida por um Lula que quer vingança. Declarou isso várias vezes contra a Lava Jato. O que vocês acham que vai acontecer? A gente já rasgou o direito ficou lá para trás. A democracia que a gente vive, como disse o próprio Lula, é muito relativa, né? É o conceito de democracia relativa dele. Pessoal, a gente tá aqui, o doutor Ronaldo Laranjeira entrou, eu já vou adicioná-lo aqui. Eu vou responder a questões que vocês têm lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Não deixe de mandar no nosso grupo do WhatsApp, entre nos nossos grupos do WhatsApp. É super importante a gente lá estar lá conversando sobre isso. E, além disso, eu quero convidar vocês também para se tornarem lá membros inscritos no nosso grupo do Instagram. Tem uma inscrição hoje lá no Instagram, dá para assinar o canal. Eu queria convidar todo mundo para assinar o canal. E lá no canal eu também vou responder as dúvidas que o pessoal do canal trouxer. Professor Ronaldo Laranjeira, muito bem-vindo. Prazer enorme estar com o senhor. Honra tremenda para mim estar aqui com o senhor. Eu quero falar um pouquinho do currículo do professor. É um currículo muito extenso, pessoal. Vou ter que resumir, tá? O professor Ronaldo Laranjeira, ele é um dos grandes líderes, certamente, e talvez o maior líder na investigação das drogas no Brasil, do fenômeno das drogas, da dependência química, dos usuários, da descriminalização das drogas. Alguém que tem tido uma postura muito firme, muito clara, muito transparente. Ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria da Universidade Federal de São Paulo. Ele é PhD em Psiquiatria pela Universidade de Londres. Ele é pesquisador, orientador do programa de pós-graduação do Departamento de Psiquiatria da Unifesp e coordenador da Unidade de Pesquisa em Álcool e Drogas, também lá na Unifesp. Ele também liderou as pesquisas do Brasil sobre alcoolismo e dependência química, que ficaram famosas aí há algum tempo. E ele é alguém que eu trouxe aqui para trazer informações preciosas para todos nós sobre a descriminalização da maconha. Então, primeiro de tudo, bem-vindo, professor. Obrigado por aceitar o convite e por estar aqui conosco para trazer informações sobre como isso pode afetar a minha vida, a vida de todos que estão aqui nos acompanhando, nos seguindo e a vida de toda a sociedade. Em primeiro lugar, para mim é um prazer e uma honra estar aqui com você. Eu sou um grande apoiador de todo o processo que você está capitaneando no Paraná, tudo aquilo que você sofreu nesse golpe, no meu modo de ver, como psiquiatra. Eu não sou político, mas sou um cidadão, sou professor de psiquiatria. E, para mim, tudo que foi feito em relação ao seu mandato, que os paranaenses tão bem, 335 mil votos, esse número me sai da cabeça, deve ser alguma coisa parecida com isso. Então, para mim, é um prazer estar aqui mostrando o meu apoio ao seu mandato. Então, eu agradeço aí as palavras. Todo o meu currículo não importa muito, porque, do meu modo de ver, o que nós estamos passando é um golpe. É um golpe sistemático à nossa democracia, que começou, obviamente, você fez parte desse golpe, que caçaram o seu mandato absolutamente legítimo.
E, lógico que da minha área de psiquiatria, o que o próprio Supremo Nacional, Tribunal Federal está fazendo, também é um tipo de golpe. O Congresso Nacional, a Câmara e o Senado aprovaram a lei que está vigindo sobre as drogas e com debate, com mais de 100 audiências públicas em todo o Brasil. Então, foi uma lei legítima, debatida, que passou pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, do Senado, 2 vezes. Eu acompanhei esse processo por mais de 15 anos. Então, é uma lei que tem uma base sólida dos processos democráticos, né? Então, de uma hora para outra, por um detalhe jurídico que não se justifica, o Supremo já está com 5 votos a 1 para a mudança do artigo 28 da lei. Que, do meu modo de ver, o que acaba fazendo é tornando o porte absolutamente legal. E a partir desse momento que o porte da droga se torna legal, né, o crime organizado, o pequeno tráfico, vai se tornar legal no Brasil. Isso, do meu ponto de vista, como estudioso da dependência química há mais de 40 anos, eu acho que vai ser um grande golpe, né, nos valores, quer seja da família brasileira, e uma facilitação ainda maior para o crime organizado, né? Então, acho que a sociedade tem que entender que esse ativismo do próprio Supremo Tribunal Federal está em consonância com todo esse ativismo de reinventar, né, a própria história recente do Brasil em relação à Lava Jato. Do meu ponto de vista, né, lógico que uma coisa, outra coisa, né, mas para mim esse ativismo destrói a fábrica jurídica de confiança nas instituições democráticas. Então, você não pode, depois do Congresso Nacional ter votado 2 vezes uma lei que direciona a política de drogas do Brasil nos próximos 10 anos, o Supremo Tribunal Federal, mudar o entendimento dessa lei, quando realmente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e do Senado já votaram por 2 vezes os valores que representam na sociedade brasileira. Então, Ronaldo, professor Ronaldo, o Supremo ele usa um argumento, ele diz que a questão do consumo pessoal de drogas diz respeito unicamente à intimidade da pessoa e unicamente àquele indivíduo. E eu queria escutar do professor se o consumo pessoal de drogas afeta só a pessoa que está consumindo drogas ou afeta a comunidade, a sociedade de modo mais geral, e como afeta, para as pessoas entenderem que não é um debate sobre liberdade individual, mas é um debate sobre o impacto que isso gera para toda a sociedade. E eu queria pedir para todo mundo que está nos seguindo, para aproveitar, seguir lá o professor Ronaldo Laranjeiras, que trata desse tema, da descriminalização da droga. Queria pedir para vocês deixarem aqui o seu like, não esquece de deixar o seu like para que essa live possa chegar a mais pessoas. Nós precisamos fazer uma mobilização. A hora da gente agir contra a descriminalização da maconha é agora. Já tem 5 votos lá favoráveis do Supremo Tribunal Federal, e se a gente não agir, a gente não só vai ver isso acontecer sem sequer o nosso poder de ação, de reclamação, mas a gente não vai ter poder de força, de mobilização, para depois mobilizar o Congresso para uma reação a isso, para uma mudança da lei e da Constituição. Então, a hora de agir agora. Professor, afeta, como o Supremo Tribunal Federal diz, só o indivíduo ou afeta a sociedade a descriminalização da maconha, da posse da maconha para consumo pessoal? Eu tive a oportunidade, né, por ser velho, né, de ler os votos dos ministros, né, e eu já tenho manifestado, eu sinto vergonha desses votos no amadorismo, do primarismo em que esses votos são baseados, né, achar que você comprar uma droga até 60 gramas de maconha, que pode ser desde a maconha fraca até a maconha que é o skunk, até o cigarro eletrônico da maconha, que é um outro tipo de produto, o próprio Supremo nivelar todas essas formas de controle de maconha como se fosse um comportamento individual. Só que esse comportamento individual facilita a vida do tráfico,
no Brasil, que é o crime organizado, com certeza um dos principais problemas contra a democracia, de você facilitar a vida do tráfico. No meu modo de ver, essa disposição, esses votos, que já tem 5 votos a 1, ele vai facilitar ainda mais a vida do tráfico. E, do meu modo de ver, para cada usuário de maconha, afeta 4 pessoas da família. Então, não é um comportamento individual. À medida que um adolescente começa a usar maconha e tem um prejuízo da memória, da atenção, da concentração, tem um prejuízo na vida da escola, na vida profissionalizante, quem vai carregar esse ônus são os próprios familiares, não é o Estado. Então, esse ativismo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é contra a família brasileira. E a família já se expressou em várias pesquisas, até mesmo do Datafolha, que é francamente, a Folha de São Paulo é francamente favorável à legalização, mas mostra pelas próprias pesquisas do Datafolha que mais de 70% da população brasileira é contra qualquer legalização. Então, por isso que, do ponto de vista da democracia brasileira, uma minoria que seja representada por esse ativismo do Supremo Tribunal Federal não pode mudar a lei, não pode mudar os valores de toda a sociedade. É isso que acho que está em jogo, e se a gente não reagir de uma forma vigorosa contra esse ativismo do Supremo Tribunal Federal e vários órgãos de mídia que, de alguma forma, apoiam essa medida minoritária, mas muito verbal, e a gente fica com a sensação que todo mundo está legalizando a maconha, o que não é verdade. Só os Estados Unidos e o Canadá que legalizaram essas drogas, pagando já, em poucos anos, um alto preço. Basta ir nos Estados Unidos ou no Canadá e você vai ver as pessoas fumando maconha nas ruas, nas escolas, nos supermercados, nos shopping centers. Se é essa a sociedade que a gente quer, o que não é verdade. A maioria da sociedade brasileira não quer isso, o que o Supremo Tribunal Federal quer, está querendo impor à sociedade brasileira. Então, a nossa manifestação vigorosa nesse momento, né, e a sua voz política, a credibilidade que você tem perante a sociedade brasileira é muito importante para a gente deixar claro, né, para o Supremo. E eu acho que, para minha surpresa, né, o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manifestou, né, uma contrariedade a esse ativismo do Supremo Tribunal Federal. O que eu realmente espero é que o Senado, que seja o órgão de contato aí com o Supremo, possa deixar uma parede muito mais vigorosa para não deixar que esse ativismo do Supremo prevaleça. E do meu modo de ver, não tenho dúvida disso, eu já falei isso no próprio Senado, que vai comprometer a vida dos meus filhos, dos meus netos, pelo menos 2, 3 gerações de brasileiros, que é o que já está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá. Então, o Senado, principalmente, tem que ter essa visão, tem que ter essa sintonia com a população brasileira e não deixar que esse ativismo prevaleça. Sem querer me prolongar muito, mas eu, como cidadão, eu acho que nós temos que achar formas de conter esse Senado ativista, né? Porque ele vai comprometer a essência da nossa democracia. A gente não pode ficar refém de 11 ministros, né, que votam contra os valores de milhões de brasileiros. Né? Você tem que achar uma forma de que a democracia prevaleça e que esse golpe sistemático em várias camadas que nós estamos tendo, a gente está acostumado com a ideia de que golpe é só um evento. Mas nós estamos tendo um golpe em camadas, né, que isso, né, e na parte que me afeta, né, na área de dependência química, eu sou um militante da área de dependência química, eu não quero ver minha área, o futuro de várias gerações de brasileiros indo nessa onda de golpe contra a democracia, contra os valores da família brasileira. Né? Excelente, professora. Eu queria dar um oi aqui para o capitão Alberto Neto, que entrou.
que é um deputado lá no Congresso que tem lutado pelos valores conservadores da família, e a gente precisa efetivamente da atuação de pessoas como ele, de outras pessoas no Congresso Nacional que efetivamente nos representem e que a gente possa reverter essa decisão se consolidar no Supremo Tribunal Federal. Então, o professor Ronaldo já disse que o consumo da maconha afeta o indivíduo em vários aspectos, educação, memória, concentração, motivação, que isso afeta os familiares da pessoa ao redor e que isso vai basicamente legalizar o pequeno traficante, porque o que ele vai fazer? Ele vai estar sempre levando pequenas quantidades e isso vai fortalecer o tráfico. Agora, professor Ronaldo, existem indicativos que apontem que a descriminalização do uso da maconha vai aumentar a quantidade do consumo da maconha no Brasil? Isso não, ninguém pode ter dúvida disso técnica, né? Os únicos 2 países que legalizaram abertamente a maconha foram Estados Unidos e Canadá. Nos Estados Unidos, atualmente, 44% dos jovens estão consumindo maconha. Só para a gente ter uma forma de comparação, no Brasil esse número chega a 10%, 12%. Né? Os Estados Unidos, o que aconteceu? Aumentou o consumo nos jovens, porque não é o tiozinho da maconha, né, aquele cara de 40 anos, né, que fica lendo a Folha de São Paulo, né, que vai aumentar o consumo. Ele só vai ter a vida mais facilitada, o que já é, né? Porque legalmente a maconha ela na prática, descriminalizada. Mas não é esse pessoa que vai aumentar o consumo. Quem vai aumentar o consumo é o garota de 15 anos, que é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Além de ter esse aumento de consumo dessa população mais jovem, o crime organizado, o tráfico, aumentou nos Estados Unidos. Se você for ver a Califórnia, que foi o primeiro estado a legalizar a maconha, o tráfico só aumentou no norte da Califórnia. É um horror o impacto que o tráfico de drogas, principalmente o tráfico de maconha, está tendo no estado da Califórnia. Então, assim, a gente achar que essa legalização proposta pelo Supremo vai, de um passe de mágica, melhorar a vida da sociedade brasileira, isso é um grande engodo. O que vai acontecer é que nós vamos ter mais adolescentes consumindo maconha e o crime organizado vai ter a sua vida mais facilitada do que já é. Né? Nós temos um grande problema de crime organizado e eu não preciso explicar isso para você, Delta, né? Mas eu sei disso. Né? Mas isso, à medida que você tira o componente criminal do pequeno tráfico, o tráfico vai aumentar muito, né? Porque a polícia não vai poder pegar uma pessoa com 60 gramas de maconha numa escola, no supermercado, no shopping center. Então, nós vamos ter uma visibilidade maior do comércio de maconha que vai estar disponível para todos os adolescentes das escolas, mesmo das escolas. Né? Se a pessoa estiver portando 50 gramas de maconha, os professores não vão poder fazer nada, porque não é crime. Né? E não sendo crime, o que impede um adolescente mais ousado levar uma pochete de maconha e distribuir para os seus amigos no recreio? Então, esse cenário, né, de quase distopia, um cenário... Isso vai acontecer. E sem falar, desculpe, por exemplo, do próprio cigarro eletrônico de maconha, que vai ser, um produto que já existe, já está sendo usado em vários locais, nos Estados Unidos principalmente, e que vai, essa disposição do Supremo Tribunal Federal passa ao largo desse produto, e nós vamos lá na prática estar legalizando todos esses produtos que o Supremo não tem ideia. Por isso que eu me envergonho, né, dos votos dos ministros que, do ponto de vista técnico, não tem a menor ideia do impacto disso do ponto de vista da saúde pública, da saúde das próximas 2 gerações. Eles votam de uma forma primária, um voto ativista, contaminado com o ativismo da legalização da maconha, que é muito precário do ponto de vista intelectual e sem nenhum compromisso com a saúde das próximas 2, 3 gerações do Brasil. Né? Caramba. Professora,
E ainda tem a questão da concentração, né? Se o Supremo disser, não, até 50 gramas pode. Tem maconhas com diferentes concentrações de THC. Tem maconha que vai ter 10 vezes mais concentrado THC do que outras. Eu queria aproveitar e dar um oi aqui para a Ana Paula Henkel, que entrou, que disse que realmente no contrabando lá nos Estados Unidos aumentou, que os cartéis mexicanos estão atuando forte por lá, confirmando aqui o que o professor disse. E eu queria colocar, professor, o seguinte raciocínio, que eu queria que você me dissesse se eu estou errado e onde eu estou errado, tá? A evidência, como o professor disse, e que eu já tinha analisado também em relatórios internacionais, é de que o consumo de maconha aumenta até 50% quando a maconha é legalizada. Eu parti do seguinte pressuposto: a maconha descriminalizada, o consumo, vamos supor que aumente 50% o consumo também. Se aumentar 50% de consumo, e se a gente tem 4 milhões de usuários, isso significa potencialmente a gente ter um aumento aí de 2 milhões de usuários. Claro que pode ser mais ou menos, né? Porque a gente está falando de consumo e não de número de usuários. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E, segundo eu li, e me corrija se eu estiver errado, 10% das pessoas que consomem a maconha se transformam em dependentes químicas de maconha. Então a gente está falando aí de 200 mil novos viciados, dependentes químicos. E a gente sabe que tem uma associação entre dependência química e crimes praticados para sustentar financeiramente a dependência química. Pequenos roubos, pequenos furtos, até mesmo latrocínios, pessoas com psicoses, como lá em Blumenau, uma pessoa com psicose que se tornou violenta, segundo a mãe, depois que passou a consumir drogas, entrando com uma machadinha numa escola. Então, a questão é, eles falam de desencarceramento. Primeiro que é uma piada, porque hoje o consumo para uso pessoal, o porte para uso pessoal, não gera prisão. Então não vai gerar nenhum desencarceramento. Pelo contrário, vai aumentar o consumo, você não tem um tráfico legalizado, é um tráfico ilegal, você vai aumentar o poderio do tráfico, vai mais dinheiro para o tráfico, 50% de mais dinheiro para o tráfico, em armas, drogas, controle territorial, e ainda por cima me preocupa essa questão dos crimes dos dependentes químicos. Enfim, eu queria ouvir você sobre esse raciocínio que eu fiz em cima das evidências, dos dados, para você me dizer se faz ou não sentido, o que você mudaria, o que você corrigiria nesse raciocínio. Em primeiro lugar, eu sou um grande admirador da Ana Paula Henkel e sigo ela. E ela tem esse olhar, né, dos Estados Unidos e, de alguma forma, confirma aquilo que eu estou falando. Eu acompanho muito bem o que acompanha nos Estados Unidos, o que acontece nos Estados Unidos, principalmente na Califórnia, onde realmente o crime organizado está aumentando de uma forma a ameaçar muitas das organizações, principalmente no norte da Califórnia, estão invadindo parques nacionais dos Estados Unidos e plantando maconha no meio dos parques nacionais dos Estados Unidos. Então, esse impacto dos grupos mexicanos na Califórnia, em vários lugares dos Estados Unidos, está acontecendo de uma forma muito vigorosa. Então, é muito bom a gente alertar para esse aspecto, né, do crime organizado. Se você deixa um vácuo do Estado, você deixa um vácuo dos valores familiares, o crime organizado é que vai entrar. Muito bem, mas essa facilitação do tráfico aumenta o consumo da população jovem. A correção que eu faria dos seus números é que o número de dependentes, as pessoas que ficam dependentes pelo uso mesmo ocasional da maconha, é ao redor de 20%, 30%, não é 10%. Infelizmente, saiu um estudo até no Journal of American Medical Association dessa semana, né, eu até divulguei no meu Instagram, que mostra exatamente isso, ao redor de 20% a 30% dos usuários de maconha. Desses 44% de usuários, mesmo que ocasionais de maconha nos Estados Unidos, a população jovem, meio 20% a 30% vai ficar ou está dependente da maconha. A pessoa dependente de maconha, ela vai burlar uma série de regras sociais para conseguir. Muito embora a maconha seja uma droga barata, né, mas as pessoas que estão consumindo não conseguem estudar, não conseguem trabalhar. Elas são o que a gente chama aqui no Brasil, nem trabalha nem estuda. Nos Estados Unidos, você tem aí 7 milhões de americanos que não fazem nenhuma coisa nem outra. No Brasil, se estima mais ou menos uns 4 milhões de brasileiros que já estão nesse limbo social de não conseguir nem trabalhar nem estudar. Essas pessoas estão fora do grupo de desempregados, né, que a gente sabe que tem ao redor de 10%, 11%
de desempregados no Brasil. Essas pessoas nem procuram emprego, então elas nem caem na categoria de desempregados. Então a maconha está na essência desse tipo de fenômeno, né? Isso acontece nos Estados Unidos de uma forma vigorosa com a legalização, né? E principalmente da população jovem, que não acaba o college, não entra na faculdade, não se qualifica profissionalmente, aquela pessoa que arruma um emprego de baixa qualificação, mas não vai, falta, ou se vai, está chapado de maconha, que é mais ou menos a equação para não dar certo. E essas pessoas vão ficar, não na dependência do Estado, né? Nos Estados Unidos, até mesmo nos Estados Unidos, que não tem muita dependência do Estado, mas acaba recaindo para a própria família, que é o que acontece no Brasil. A população mais pobre, que começa a usar a maconha, ela não vai trabalhar, não vai estudar, e vai ser um peso, né, para os familiares. Né? Então, aí, de repente, aos 20 e poucos anos, a pessoa tem um filho e que também não vai conseguir cuidar desse filho e vai sobrar para os avós, né, no efeito da segunda geração, que vai ter que cuidar dos netos, dos filhos independentes. Que esse fenômeno é muito poderoso. Eu que, né, no meu dia a dia, fico na frente dessas famílias, eu vejo isso acontecer todo dia. Então, quando o Supremo Tribunal Federal legaliza, ele vai estar criando um peso extra para um grupo significativo de famílias que vai ter que carregar os filhos, eu chamo às vezes de parasitas, né, no sentido, mas não no sentido pejorativo, mas no sentido que essas pessoas não vão ter que recorrer, e o Estado não vai amparar essas pessoas nem para tratamento e nem para assistência social. É a família que vai ter que cuidar, amparar e carregar pessoas que optaram pelo uso da maconha e se incapacitaram para uma vida complexa, numa sociedade que tem uma demanda intelectual, que tem uma demanda de aprimoramento, que é exatamente isso que a maconha tira, torna a vida opaca, né, de milhões e milhões de brasileiros, que é isso que eu sinto que essa decisão do Supremo vai afetar. As próximas 2 gerações de nossos filhos e netos, e que isso, do meu modo de ver, é intolerável. A gente vê isso acontecer aos nossos olhos e não nos manifestarmos vigorosamente contra esse ativismo de um Supremo Tribunal que está dando um golpe, né? Eu corro o risco de falar isso, mas para mim eu não consigo ver outro nome do que um golpe sistemático. E essa decisão do Toffoli hoje, para mim, é mais uma camada do golpe que está sendo dado na democracia brasileira. Professor, eu sei que você está em trânsito aí, mas se me permitir, eu quero fazer mais uma pergunta, porque eu tenho preocupação que os meus filhos cresçam vendo pessoas usando maconha como se isso fosse normal. Eles vão sentir o cheiro, vão perguntar, papai, o que é isso? Eu vou dizer, a maconha, então tudo bem, é uma coisa que você pode usar na rua. Muda a compreensão de algo que é errado, é um crime pelos danos que gera para a pessoa, para a comunidade, e passa a ter uma compreensão daquilo como algo normal. O direito criminal manda uma mensagem importante para a sociedade. Isso é o que todos os estudos falam, estudos sobre corrupção, análise econômica do crime, análise do comportamento humano. Agora, eu queria entender um pouco melhor qual é o tamanho do dano que a gente vai estar gerando para os nossos filhos. Tem muita controvérsia sobre as consequências do uso da maconha, o que gera ou não de dano para o indivíduo. Com base na sua experiência, eu queria ouvir um pouquinho quantos casos você já atendeu disso especificamente, dependência química de maconha, com base nos seus estudos nacionais e internacionais. O que se pode dizer para a gente sobre quais são os danos reais comprovados que a maconha gera nas pessoas? Então, eu acho que essa normalização, né, de que a maconha se torne normal na sociedade brasileira, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá, tem um alto custo. Né? Um alto custo, assim, na medida que quase metade dos adolescentes estão usando, os estudos são muito claros. Principalmente a capacidade de atenção, concentração, daquilo que a gente chama de função executiva, que é pensar e planejar e fazer uma coisa após a outra. A gente pode chamar isso de disciplina e tal. A maconha torna a vida do adolescente mais opaca. Ele fica naquele estado de estupor, de torpor,
que isso tira o brilho, tira as grandes capacidades. Isso ninguém pode duvidar que a maconha, principalmente no cérebro do adolescente, dos 15 aos 25 anos, que é um período de formatação do cérebro, a maconha causa esse tipo de fenômeno sem dúvida. Ninguém tem dúvida disso do ponto de vista científico. Sem falar nos riscos maiores, que aumenta o risco de suicídio, aumenta o risco de depressão, de ansiedade e de transtornos mais graves, que é transtornos psicóticos, que a gente chama de psiquiatria ou esquizofrenia, né? Que é a pior doença em psiquiatria, que a pessoa ficar com transtornos de alucinação, de ouvir vozes, e que, obviamente, no extremo, que vai afetar. A gente sabe, nos estudos mais recentes dos países europeus, mostra que 20% dos novos casos de esquizofrenia, que é o pior pesadelo na psiquiatria, que vai incapacitar a vida dessa pessoa para o resto da vida, é decorrente do aumento do consumo de maconha nesses países europeus e mesmo nos países da América e do Canadá. Então, esse é o tamanho do rombo, né, da gente tolerar que esse aumento do consumo vai produzir um custo mais comum assim dessas pessoas usuárias de maconha, vão ficar menos competitivas, né, no mercado complexo da sociedade contemporânea, e além do risco de desenvolver esses transtornos mentais, como aumento de suicídio, aumento de depressão, né, e aumento de casos de esquizofrenias, isso sem dúvida. Para esse custo, a gente sabe que do papel limitado do Estado de prover cuidados de saúde mental, principalmente para a população que não tem recursos, não tem dinheiro, então essas pessoas vão ficar penduradas na família, a família vai ter que carregar esse peso muito, né, um peso muito que compromete a saúde financeira, a saúde emocional, a saúde da integração da família, ter um filho, né, que esse problema vai durar anos e anos, né? A família vai sofrer, o nível de sofrimento, eu acho absurdo, essa insensibilidade do Supremo Tribunal Federal, para mim, é uma agressão, né, ao coração dos valores familiares do Brasil. Eu estou vendo aqui o comentário do João, aqui, que trabalhou num centro de atendimento como guarda municipal, falando que 70% das pessoas que eles atendiam em tratamento para esquizofrenia eram dependentes crônicos de maconha. Estou tentando ler aqui que corre, mas comentando nesse sentido. Professor, e qual o impacto da maconha sobre acidentes de trânsito? E uma dúvida que muitas pessoas perguntam, é a porta de entrada de outras drogas realmente? Isso está documentado? Então, essa questão, assim, dos vários problemas que a maconha pode causar, né, um deles é acidente de trânsito. E o resumo das pesquisas mostram que aumenta a chance de acidentes de trânsito. Isso não tem muita dúvida, principalmente as maconhas mais pesadas. A gente tem a ideia de que a maconha, aquele cigarrinho de maconha com concentração de 5% de maconha, que era o que se usava lá na década de 60. A maconha atual, quer seja na forma de skunk ou de haxixe, né, são maconhas muito mais poderosas, né, e a pessoa sob efeito da maconha, às vezes quando combina com álcool, a chance de acidentes é muito alta. Então, esses dados nos Estados Unidos e no Canadá já existem e é muito significativo, né? Agora, esse é só um dos problemas que possam trazer no caso da maconha, né? Eu valorizaria especialmente essa incapacitação global. O usuário da maconha tende a ser mais relaxado, torporoso e com menos autonomia para se desenvolver ao longo da vida, né? Então, acho que, para mim, se eu tivesse que escolher qual é o principal argumento, que no caso da maconha, para mim vai ser isso. Você vai criar uma geração, que isso já está acontecendo nos Estados Unidos, a perda de competitividade da população mais jovem, principalmente nas universidades americanas,
é muito significativo. Os Estados Unidos, obviamente, eles têm a vantagem de muita gente querendo migrar, sei lá, as pessoas mais brilhantes da Índia, da China, né, do Brasil, querem ir para os Estados Unidos e, obviamente, eles têm essa nova geração, não dos Estados Unidos, mas que vem de fora e com outro tipo de competitividade. Mas os americanos jovens, eles já estão incapacitados, uma parte significativa, já estão incapacitados por esse uso crônico da maconha. Né? Eu estava lendo as dezenas de milhões de reais que o sistema gasta, INSS, com ausência de trabalho em decorrência de uso de drogas pelas pessoas. Dezenas de milhões de reais de prejuízo. Ou seja, não impacta só o indivíduo, impacta a sociedade. E é porta de entrada para outras drogas, professor? Olha, esse é um debate que tem mais de 30, 40 anos, né? No meu ponto de vista, o meu resumo da ópera você não precisa nem a pessoa migrar para uma outra droga para causar dano. Acho que a maconha em si mesmo, o que acaba acontecendo é a pessoa ir migrando para formas mais poderosas da maconha. Então ela começa a fumar um cigarro de baseado de baixa concentração, né, que é a maconha mais comum, banal. Aí ela muda para o haxixe, que tem uma concentração de 10%, depois vai para o skunk, aí começa a fumar 8 baseados de skunk por dia. Então, essa migração que ocorre, aqueles 20% a 30% de pessoas que ficam dependentes da maconha, ela acaba migrando para uma maconha mais forte e mais poderosa e com mais volume, mais frequência, de quantidade de baseados por dia. Isso ninguém tem dúvida que essa escalada na própria maconha já é um problema. As evidências mostram que quanto mais cedo você experimentar a maconha e começar a experimentar na adolescência, a sua chance de pular para uma droga mais poderosa aumenta 10 vezes, né? Então, ninguém tem dúvida que a maconha, quer seja o álcool também, né? O cigarro também, ele é se a pessoa começa a usar álcool e cigarro muito cedo na adolescência, é o que a gente chama de um fator de risco para migrar para as outras drogas. Mas eu não dou o benefício da maconha no sentido de que ela é uma droga leve. Ela deixa, há muito tempo a maconha não é uma droga leve, né? E quando se fala de haxixe ou de skunk, são nomes não muito comuns para a gente conhecer, mas são essas maconhas mais poderosas. E eu insisto no aspecto do cigarro eletrônico da maconha. Infelizmente, a gente vai ver isso acontecer nos Estados Unidos. A Ana Paula Henkel já pode falar isso melhor que eu, mas as evidências são fortes de que o cigarro eletrônico já participa de uma forma significativa desses usuários que vão mudando o patamar de consumo, né? O problema ainda é que, às vezes, o tráfico, né, ele ainda valoriza a maconha em espécie, porque tem toda uma lógica do mercado do tráfico, de distribuição. Ainda a maconha em espécie ela tem um potencial mercadológico do crime organizado ainda maior. Mas isso pode mudar rapidamente a partir do momento que vai se monetarizar melhor o cigarro eletrônico. Ele vai ser incluído, não é que vai excluir a maconha tradicional, ele vai acrescentar mais de uma forma de maconha dentro daquilo que eu chamaria de um mercado complexo da maconha. E é isso que passa longe dos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles são de uma ingenuidade criminosa, no meu modo de ver, de você não levar tudo isso em consideração quando o mínimo, sabe, qualquer estagiário nosso sentar em frente do computador e estudar por algumas horas vai chegar à mesma conclusão que eu estou chegando aqui com vocês. Esses são os dados que a ciência minimamente competente mostra, né? Então é isso que, né, possivelmente os conselheiros, os ministros, talvez não ficaram no nível de superficialidade da internet que mostra que a maconha não faz mal, aquela narrativa absolutamente superficial, e não chegaram a sentar e ler a literatura médica que leva tempo de se sentar e ler material em inglês, que são centenas de estudos que falam exatamente isso que eu estou falando. Qualquer
revisão minimamente honesta do ponto de vista científico, vai estar falando o que eu estou falando, né? Professor Ronaldo, obrigado ainda mais por ter nos atendido em trânsito aí, por essa gentileza, pelo seu tempo, trazer sua experiência e conhecimento a serviço de pessoas que são cidadãos que querem fazer a diferença. Quero convidar todo mundo para estar nos nossos grupos de WhatsApp, a gente está postando o link sempre lá nos stories, grupo de mobilização contra a legalização da maconha pelo Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa trabalhar nessa direção e, se o Supremo aprovar, a gente trabalhar com o Congresso e buscar no Congresso reverter essa decisão. Professor, obrigado demais, honra tremenda tê-lo aqui, que possa seguir servindo a sociedade, o país, as pessoas ao redor em amor, como o senhor faz, por meio do seu conhecimento, experiência e pelos tratamentos que leva a tantas pessoas. Obrigado demais. E torço muito, apoio muito aí toda a sua campanha e a sua história pessoal, que tem que ser valorizada como um exemplo. Obrigado, professor. Grande abraço. Obrigado demais, professor. Grande abraço. Boa noite, pessoal. Isso aí, pessoal. Fechamos. Não esqueçam de entrar lá no grupo. Sigam o professor para vocês terem mais informações sobre isso. Se puderem, se inscrevam lá no nosso canal, como assinantes do canal. A gente vai responder as dúvidas que as pessoas tiverem também lá no canal. E a gente vai estar no grupo de WhatsApp, que a gente vai abrir agora para comentários sobre esse assunto da live e, por que não, também sobre a decisão do ministro Dias Toffoli hoje do Supremo, que enterra o acordo da Lava Jato e uma série de provas contra corruptos relevantes do país. Um grande abraço, pessoal, e vamos seguir firmes, apesar das notícias ruins, apesar das dificuldades, em amor a Deus, em amor às pessoas, em amor à sociedade, porque o nosso objetivo de vida, não tem nada que traga mais valor para a vida humana do que a conexão com Deus, com as pessoas, em serviço e em amor. Esse é o nosso objetivo de vida e vamos seguir juntos fazendo isso. Conto com vocês. O maior prazer meu é seguir caminhando lado a lado, ombro a ombro com vocês, servindo o país. Grande abraço, uma excelente noite, um excelente feriado. Viva o Brasil, 7 de setembro. Embora a gente tenha tanta notícia ruim hoje, a gente não pode deixar de lembrar nesse feriado especial o amor que a gente tem pelo nosso país e pelas pessoas que caminham conosco essa jornada dentro da nossa nação. Um grande abraço.